Está no ar a segunda temporada do Inside Mobcast com Edgar Ueda, fundador da NextMob e escritor best-seller. Nesta temporada, descubra o que poucos sabem sobre os grandes negócios imobiliários. Bem-vindos à segunda temporada do Inside Mobcast, um podcast do mercado imobiliário, e nessa temporada descubro o que poucos sabem sobre grandes negócios imobiliários. Eu me chamo Nathalie Machado, eu sou empreendedora, especialista em posicionamento e gestão de marca, e hoje eu tô aqui nesse podcast incrível como host para ele, que é o fundador, né, desse projeto incrível, Edgar Ueda. Não deixe de assistir a primeira temporada, tem nomes incríveis. Naquela temporada o Edgar foi o anfitrião do podcast e nessa a gente tá fazendo só com ele, só pra gente abrir essa caixa preta da mente desse cara que empreende há mais de 25 anos, pra gente entender como que lida de fato com esses grandes negócios imobiliários, e também a gente fala muito sobre o desenvolvimento pessoal, né? Então, Edgar, vou passar a palavra pra você. E hoje também a gente vai falar sobre validação e concepção de projetos, né, de empreendimentos. Sim, Nath, a gente, inclusive, um dos podcasts falou muito sobre o autoconhecimento, o desenvolvimento pessoal e profissional. Na verdade, é os 3 pilares que são fundamentais e aqui a gente faz o desdobro de maneira muito estruturada e organizada. Então, quando a gente fala de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, a gente está falando de mentalidade e comportamento, que são necessários para o sucesso do empreendimento, da vida da pessoa, do negócio, de qualquer organização. E quando a gente fala de competência, a gente fala de técnica, né? Então, como que eu me torno um engenheiro competente? Técnica. Como que eu me torno um arquiteto competente, um corretor de imóveis competente? Com técnicas, né? Um corretor de imóveis precisa saber vender, negociar, persuadir, precisa entender do ser humano, de relacionamento, precisa entender de um conjunto de fatores, né? Do mercado que ele atua, né? Tem alguns pilares que geram esse algoritmo. E hoje nós vamos falar muito de um tema que é muito importante e baseado nos meus estudos que eu faço há anos, né? Sou um cara muito estudioso e muito cientista, eu percebi que tem muito amadorismo nessa categoria, que é validação e concepção de empreendimentos imobiliários. Você recebe de 40 a 60 negócios por mês, né? Por de mês. Novos negócios por com mês. Com ticket médio de 17 bilhões mês. Ticket médio de 17 bilhões. Eu quero deixar uma ressalva aqui, porque tem muita gente que confunde muitas coisas. E como às vezes a gente tá numa palestra ou faz um Reels, o cara escuta pela metade, ele fica sem contexto, julgando e pré-julgando. Eu recebo 17 bilhões mês. Não é que eu executo, que eu fecho. Até porque nem tudo que entra nem tudo é bom negócio, né? Mas a gente avalia, nem né? Tudo convém. Então, eu avalio de 40 a 60 novos negócios por mês. Então, eu avalio durante o ano mais de 500 negócios, né? Por ano. Então, é muito importante. A gente já tem fechado 2,7 bilhões aí. Fechado. Sim. Contrato assinado. Para alguns executar, lançando, né? alguns vendendo, alguns represando. Então, são alguns aprovando o projeto, alguns validando. E a gente vai falar também sobre como que tu faz pra bater tanto negócio na tua mão, né? Porque com certeza isso não foi do dia pra noite, foi uma construção que você teve, né? E tem uma ciência, né? E tem uma metodologia. Tem uma metodologia. Tudo tem uma construção, né? Eu falo, se você não tá vendendo periodicamente, de duas é uma. Ou você não aprendeu a vender, é duro mas é realidade, né? Vendeu, como que eu vendi então? Tirou um pedido, né? Caiu a venda ali. Vendeu por osmose, se só a tia tivesse ali, ia vender, ou vendeu por acaso. Sofreu uma venda, como dizem. Sofreu uma venda, essa é boa, não sabia dessa. Sofreu uma venda. E aí, não aprendeu a vender ou não aprendeu a melhor metodologia de vendas. Ou não é constante, né? Não aprendeu a melhor metodologia de vendas. Tá? Se você não consegue persuadir, a sua latência é muito grande, não aprendeu a persuadir ou a criar confiança para que a tomada de decisão do seu cliente fosse mais rápido. Então, tem um dos podcasts que nós vamos falar disso, viu?
tá? Tem um monte de gente que já tá pedindo. Principalmente fechamento, né? Que eu acho que o fechamento é uma das dúvidas mais, assim, que... Vamos gravar um podcast Vamos, vendas, negociação senão e persuasão. a galera vai e nada e morre na praia. Eu prometo aqui ter um podcast venda, negociação, persuasão, neurociência, tá? Fechamento Específico de aqui. negócio. Inclusive, galera, se você tiver, porque tem temas que a gente não consegue aprofundar. O que eu sugiro para vocês? Lá tanto no meu direct ou no YouTube, comentem qual o tema que você quer aprofundamento. Isso. E a gente grava um podcast específico para isso, né, Nath? Combinado. Fechado. Então, a validação, primeiro é o primeiro passo. Então, quando o construtor, o incorporador ou loteador recebe uma área, Nath, ele precisa validar. O que é validar? É filtrar, qualificar e identificar se para o negócio dele essa área tem vocação. Então, nem toda área serve para tudo. Nem toda área serve para aquele momento. Então, olha aqui. Pega essa, que essa é ouro. Nem toda área serve para tudo. Tem áreas, eu tenho cliente que chegou com uma área que concebeu um alto padrão numa área errada. Então, lançou, vendeu 6 unidades, gastou 6 milhões, se ferrou. Eu tenho um empreendimento que eu lancei em uma cidade que eu vendi 6 horas, o concorrente foi lá, lançou, vendeu 2 unidades, gastou 3 milhões e 800, colocou o rabinho entre as pernas e foi embora com prejuízo. Então, toma cuidado, nem toda área serve para aquela tipologia. Primeiro aprendizado. Segundo aprendizado, às vezes a tipologia tá certa, mas no time errado. O cara lançou no momento errado. E aí eu vou dar um exemplo mais para frente, que chama demanda presente e demanda futura, oferta presente e oferta futura. Quando você capta uma área, você tem que entender a linha do tempo dela. Por exemplo, eu capto uma área hoje, e aí eu vou levar 2 anos para aprovar, daqui 2 anos a demanda mudou, a oferta mudou, o comportamento do cliente mudou, a economia mudou, o cenário mudou. Eu preciso ter uma ciência, e nós da Nexmob criamos essa ciência, temos essa ciência de criar uma previsibilidade, não é uma bola de cristal, né? Nem uma mãe de nada, mas como que se cria tendência, Nath? Uma coisa muito simples. Eu analiso o passado, interpreto o presente e consigo criar uma previsibilidade futura, fazendo MVPs e testes, criando um monitoramento sistemático com ajuste em tempo real para entender onde que eu tenho que... mudar de vocação de tempos em Claro, tempos. é como cozinhar. Imagina só que quando você está cozinhando, tem pessoa que cozinha, mas que ele não vai experienciando a sua comida. Então, ele não entende se ela está cozido o suficiente, se está com sal suficiente, se está na acidez diferente, certo? Então, ele simplesmente vai colocando um monte de coisa aleatória, né? Então, ele não sabe, tá? Ele corta a cebola, o alho, coloca lá a manteiga, o azeite ou óleo, não importa o que, aí ele vai jogando os temperos. Então, primeiro que a pessoa não tem a metodologia. Ele não fez o curso de cozinheiro, não é um master já. É para colocar no fim, coloca no início. Tem tempero que não tem harmonização. Já começa por aí. Tem tempero que ele coloca no final, é para colocar no começo. Então, seja, vamos lá. Saiu uma comida que come. Saiu um empreendimento que vende, mas vende em 5 anos. Aí ele perde dinheiro, exposição de caixa, TIR, ROI, e aí ele se torna taxa de atratividade, fica com remanescente, tem que pegar dinheiro com investidor, com fundo, deixa lucratividade, chega tudo quebrado no final. Às vezes tem que atrasar a entrega, né? E tem alguns que não chega vivo. Tem alguns que não chega vivo. Tem cara que quebra, Por causa desse erro de, no início do negócio, não identificar direito o que fazer com aquela área. Aí, aqui é um dos elementos. Então, a captação diária, né? Nós vamos ter um podcast só de captação diária, né? Então, de repente, não sei que você está assistindo aleatório, então, de repente, esse podcast já está disponível, mas a gente tem. Então, o começo de tudo é a captação diária.
Esse é o ponto. Ah, tá, mas isso representa quanto? Depende. Tem muita gente que fala, localização, tudo. Eu provei em um podcast que localização, como decisão primária de tomada de decisão do cliente, ela não significa absolutamente nada. Então, as pessoas escutam muitas coisas, repetem muitas coisas e nem sabem o que está repetindo, tá? E eu posso provar com qualquer pessoa, ao Isso vivo, tudo, inclusive, né, que não é tomada de decisão primária. Sim. Primária. Não é um fator determinante. Não é o que primária. tem que olhar primeiro. Tem que olhar primeiro, né? Então, assim, agora, e isso também é para o seu negócio, né? Vamos pegar alguns empreendimentos do alto padrão Quinta da Baronesa, já citei. É um empreendimento que tá na cidade de Bragança Paulista, no município, está entre Bragança Paulista e Itatiba, foi concebido lá atrás por os caras americanos e Espírito Santo, e na época que foi concebido, no meio do nada, e se tornou um dos maiores empreendimentos de alto padrão do Brasil. Fazenda Boa Vista do mesmo jeito, Aras Larissa, Terras de São José, Riviera de São Lourenço, Jurerê Internacional, Escarpas do Lago. Você pode citar inúmeros empreendimentos que, quando foi concebido, Ninguém dava nada. ninguém dava nada numa região não que desenvolvida. faz ter essa visão como empreendedor? Aí é seu track record. É o seu acúmulo de... Como que um cozinheiro, ele cozinha um prato... Cozinhando muito, Cozinhando muito. Pra chegar na Não é só excelência. lendo receita. Não é só lendo receita, estudando bastante, mas cozinhando muito. E sendo um obstinado e um inconformado. Porque o obstinado, ele quer ser o melhor e quer alcançar. E o inconformado, o bom não é bom onde o ótimo é esperado. Então, ele sempre quer melhorar a sua receita. Ele sempre quer trazer... Sempre tem algo para fazer a mais, Sempre tem algo para fazer, né? Então, quando você entende isso, né? Você vai criando os seus empreendimentos de maneira diferente. Então, a gente criou uma ciência para validar a área e para conceber empreendimentos irresistíveis. Tanto é que o nosso nome, Aprenda a Conceber Empreendimentos Irresistíveis. Irresistíveis pelos olhos do investidor, irresistível pelos olhos dos fundos, irresistíveis pelos olhos do comprador, irresistível pelos olhos dos seus parceiros. De repente, você vai fazer uma joint venture, você vai unir, vai criar um hub de parceiros para construir esse empreendimento. Então, aprender a construir empreendimentos, isso muda a regra do jogo, né? Então, o primeiro item, né? Quando você já tem a área, que é o outro podcast, é você fazer as suas validações. E aí entra um grande pulo do gato. Tem muita gente que não faz uma pesquisa de mercado. O que é pesquisa de mercado? É a técnica, é a profissional. Pare de achar que conversar com meia dúzia de corretores... Quando um corretor, e não estou falando mal do corretor, longe disso, eu preciso do corretor. O corretor é meu parceiro. Inclusive, né? Eu tive uma imobiliária que tinha corretores, fui dono de uma imobiliária que tinha vários corretores que eram os meus parceiros e sócios. Então, veja bem, quando você o corretor demanda uma área, é claro que ele vai falar que é a melhor área do mundo. Ele quer vender o seu produto, pô. Aprende a ouvir do cara. Tem gente que vai lá comprar do vendedor do outdoor. Se aquele outdoor é bom, claro que ele vai falar que é o melhor outdoor, que traz os melhores resultados. Você fala que seu produto é ruim quando você tá vendendo? Você fala que seu produto não presta? Então, você aprenda a ter discernimento. E talvez para alguma coisa vai servir, mas não para aquilo que tu tá buscando, né? Exatamente. Então, se as pessoas, cara, sabe, para mim eu vejo um amadorismo enorme, uma falta de expansão enorme, mas enfim. Aí ele vai lá, aí ele pergunta para meia dúzia de corretores, tal, não sabe perguntar, não faz aprofundamento em uma amostragem pequena. Não interpreta direito a amostragem. Não interpreta diferente. Então, cara, uma pesquisa tem variações, tem perguntas diferentes, tem aprofundamento, tem amostragem diferente. Então, uma pesquisa técnica feita por uma empresa profissional que só faz isso, tá? E aí tem que tomar cuidado também, né? Quem você está contratando, isso muda a regra do jogo, né? Contratou uma que começou agora. Ninguém está falando que quem começou agora não tem competência. Mas será que um que começou agora e o cara que fez 70 pesquisas,
Cara, o cara que fez 70 já vai te entregar um resultado diferente. Ele vai melhorando. E se ele tiver entre os top of mind da lista dele, quem são as empresas mais lembradas em pesquisa de mercado? É a B, C, D. Então, ou seja, se ele está entre os top of minds, não é à toa que ele está lá. Tem que Concorda? parar com essa coisa de achar que as pessoas estão onde elas estão porque Por aconteceu. osmose. Aconteceu. Tem seu caiu mérito, ali. sempre tem seu mérito. E mais uma vez nós falamos no podcast, chegar não é desafiador, manter é. Então, se o cara tá mantendo ali o top of mind dele, se ele tem um market share grande, se ele tem uma participação de mercado grande, pô, esse cara tem um diferencial, tá? Então, primeira coisa, pesquisa de mercado. E aí, eu peguei vários empreendimentos, Nats, fracassados que tinham uma pesquisa de mercado. Aí você vai falar, pô, Edgar, mas aí tá totalmente incoerente. Você fala que é para ter uma pesquisa e mesmo tendo... Não dá bom? Não tá bom? E aí? E aí? E aí, senhores? Vamos deixar um campo de reflexão. Por isso que existe a ciência e nós desenvolvemos isso. E eu posso falar, até a data de hoje, nós fomos o pioneiro a desenvolver essa metodologia. Legal. Se hoje existe alguém, é porque ele se espelhou na nossa empresa. Fato. Legal. Eu estudo todos os concorrentes periodicamente, para não perder. E não é se... e inclusive, a maioria dos concorrentes, ou alguns já trabalharam comigo, alguns são meus parceiros. Todos amigos, né? Amigos, também, né? A gente divide palco, a gente indica cliente. Tem negócios que chegam até mim, eu falo, não é para mim. Cara, vai procurar fulano. Tem concorrente que nem sabe que eu indiquei negócio para ele. E não é porque o negócio é ruim. É porque eu não tenho competência, ou não quero. Não tá dentro do meu core business, né? Então é isso. Por exemplo, Edgar, você faz logístico, você faz isso, cara. Hoje eu não faço. Tá, mas seu posicionamento, né? Você tem quem faço, tenho quem indicar. Então é simples assim. Você faz BTS, não faço. Você tem que indicar, tenho. Então é importante entender isso e esse é o business. Então, primeira fase, né? Da validação da área para começar a construção da concepção do seu empreendimento. Então, tem uma pesquisa e eu tenho um diagnóstico que é feito pela minha empresa. E dentro desse diagnóstico, a gente criou ferramentas diferentes. Eu criei uma ferramenta que chama Smart SWOT, né? Que essa ferramenta a gente analisa 13 pontos e analisa todos os concorrentes. Então, analisa o que já existe no mercado. E tu tem tópicos específicos que você precisa olhar de cada concorrente daí, entendi. Alguns aqui eu vou citar, né? Talvez no tempo não consiga citar todos, mas eu vou citar aqui alguns. Então, e a gente entra fazendo diagnóstico, que aí eu tenho aqui os 12 Ps, né? Em alguns eu coloco 12, em outros eu coloco 13, porque a tipologia permite eu acrescentar ou tirar alguns itens, né? Então, eu vou validando e buscando informações para que eu tenha dados suficientes, que nós chamamos isso de Big Data, para que com esses dados eu consiga tomar decisões muito mais assertivas. Ou seja, tu valida se aquela pesquisa realmente é aquilo ou não. Exatamente. Tu vai a campo depois também para validar. Validar, muito importante, e buscar o que ela não me entregou. Buscar o que ela não te entregou. Entendi. Ou aprofundar o que ela não me trouxe com profundidade. E todas são assim, tá? Todas. Sim, porque eles juntam os dados, né? E aí você vai acabar, quem vai interpretar, enfim, vai acabar sendo você. Porque assim, as pesquisas te dão o que ela te propôs te dar. É. Então, as empresas de pesquisas estão erradas? Não. Só que ela falou assim, olha, eu vou te entregar 10 itens, tá? Ou 15, ou 20, não importa. Só que esses itens não são suficientes para conceber um produto matador. Não é são. uma parte desse processo de conceber um produto, Exatamente. Não é o que vai fazer você conceber um Até produto. porque eu vou falar uma coisa que ela é verdadeira. E se as empresas que estão assistindo têm que aceitar que é verdadeira. A empresa de pesquisa não vende. Então, eles não têm propriedade de falar o que vende e o que não vende. Eles são uma Quem empresa vende, de pesquisa, quem né? vende é a minha empresa. Minha empresa está na frente. Imagina só, Nath, que eu utilizo, em alguns momentos eu utilizo o vetor 10, né? O vetor não, fator 10, e em alguns momentos eu uso o fator 4.
Então, o que eu faço? Em alguns momentos, eu uso 10:1. Se eu tenho 100 unidades, eu vou ter que ter 1.000 intenções de compra. Pra uma Em alguns venda. momentos, eu uso 4, eu vou ter que ter 400 intenções de compra. Aqui, superficial, aqui, aprofundado. Então, aqui, eu não aprofundo tanto, aqui eu aprofundo tanto. Então, olha que interessante. Imagina só que interessante. Então, quando eu vou fazer meu diagnóstico? Eu estou com um empreendimento em Mato Grosso do Sul, que eu vou lançar de 105 milhões. De repente, se eu ouvir, eu já lancei, né? Esse empreendimento, eu analisei 17 concorrentes direto e indireto. Nossa. Então, se eu tenho 17 empreendimentos, né? Vamos colocar uma média aqui para não fazer conta aqui, 10. Isso. Se eu tenha Facilita. 10, né? Então, 10 vezes 17, eu tenho 170 concorrentes. 170 concorrentes que eu analisei com profundidade. O que eles fazem de bom, o que eles fazem de ruim, os diferenciais, o pulo do gato, a E tu analisa estratégia. sempre as mesmas variáveis para todos. As mesmas variáveis. Por que vendeu, por que não vendeu. O que estão falando, o que estão falando, o que não estão falando. Em vários itens diferentes eu faço esse questionamento. Então, imagina só, que se eu parasse por aqui, são 170 que eu estou no mercado, não estou atrás da minha mesa, cadeira, no umbigo, e vendo o que está acontecendo, pesquisando na internet. Não, eu estou em campo, no game, verificando. Você Então, vai minha lá, equipe, conversa com as pessoas. minha equipe de planejamento, minha equipe de marketing, minha equipe comercial, minha equipe mercadológica. Então, a gente vai identificando, certo? Então, a gente faz essa mineração. E não somente isso, eu estou no Brasil. Então, tem gente que só está no estado de São Paulo. Ah, o estado de São Paulo tem as melhores práticas? Posso garantir que não. No estado de São Paulo tem melhores práticas e alguns itens. E alguns outros eles não fazem melhor. Eu posso garantir que empresa SA, que está na Bolsa de Valores, faz muita merda, que de repente o cara no estado de Tocantins faz melhor do que eles. Olha só. Então, assim, como eu estou em Tocantins, eu estou em Roraima, eu estou em Pernambuco, eu estou nos 4 cantos, estou em 23 estados. Nossa. O que acontece? Hoje me permite aprender com os melhores. E aprende a não errar com os piores. E também tu aprende as variáveis que tem no mercado e no Brasil, que é tão grande, porque cada região é um mercado. Cada região tem uma cultura Uma diferente de particularidade, culpa, uma né? cultura diferente de vendas, tem assim o jeito, né? E é engraçado que toda região que eu sou, Edgar, aqui é diferente. Eu falo, relaxa que eu já sei. E eu tô acostumado com aqui é diferente, né? Então, o nosso diagnóstico, ele cobre uma parte. Então, a gente tem essa parte que é o início, é o start, muito robusto, muito estruturado, o que faz ter informações de falar que tipo de empreendimento, tá? Então, é alto padrão? Cara, aqui não é alto padrão, tá? E aqui, e a gente encontra egocêntricos, vaidosos, o ego muito assim, a soberba muito grande, que ele continua acreditando que a tese dele é a tese correta. Ele não se permite ouvir uma pessoa que, naquele ponto, é melhor preparado. Ou simplesmente interpretar os fatos, né? E ele tá indo pro abismo. Ele tá indo pro abismo. E assim, já ficou sem dinheiro, já atrasou a obra, já tá pegando dinheiro lá, já tá matando todo o lucro porque ele tem que vender mais barato, aí atrasa a obra, aí faz o empreendimento de má qualidade. Aí, a essa altura, o cara já tá estressado, já é um inferno trabalhar ali. Porque assim, a sua vaidade, o seu ego, a sua soberba tá na frente e tá soberano em qualquer outro importância item. de ser desperto do coração, né? Essa é a diferença. A importância de falar, errei, vacilei, e eu preciso aprender com isso. Escrevi no meu primeiro livro uma grande frase: se perder a aposta, não perca a lição. E aqui se permita. Cara, dentro tá da tudo minha, bem, né? Tá tudo bem dentro da minha empresa. Se a pessoa fala, Edgar, qual é o caminho que eu sigo? Eu falo, você que tem que me falar. Porque você sabe mais do que eu nesse Eu te contratei para você me ajudar nisso. Exatamente. O próprio Jorge de Paulo Lemo fala,
contrato pessoas que é melhor do que mim na área dela. Então, na área de marketing, eu tenho que contratar alguém que sabe mais de marketing do que eu. Sim. Eu tenho que contratar alguém que sabe mais de engenharia do que eu. Sim. Eu tenho que contratar... Então, sim, sabe? As pessoas ficam nessa... Querendo fazer tudo sozinho, né? E aí acaba total, e aí se ferra e não se permite. Como eu já peguei clientes, e eu tenho que falar também que existe outro lado, clientes que lançou, peguei um cliente em Anápolis, que ele lançou um produto, tudo errado, errou, escolheu a área, colocou a tipologia do alto padrão, escolheu a metragem, escolheu o nome errado, escolheu a precificação errada, escolheu tudo errado. Aí foi lá, tinha investido mais de 3 milhões, foi lá, vendeu meia dúzia de unidades e queria declinar, queria sair do negócio. E falou, Edgar, vou sair com prejuízo, vou colocar o rabinho entre as pernas, vou embora com prejuízo de mais de 3 milhões, mas eu não quero perder 20 milhões, 30 milhões aqui. Porque, cara, já errei em tudo aqui. Eu falei, cara, me dá 30 dias, fui lá fazer o meu diagnóstico. Eu falei, cara, eu consigo consertar, mas você tem que jogar isso aqui no lixo. Ele cara, jogou? ele deixou a vaidade, o ego ali, falei, errei, tal. Ele falou, cara, eu só quero que você acerte agora. Mudei tudo pro cara, dividi em 2 fases, vendi a primeira em 21 dias, a segunda em 12 dias e vendi 58 milhões para ele. Nossa, então, assim, é entender isso, desarma. Lembra de um do podcast? Desconstruir para construir. Então, isso é importantíssimo. Então, vamos falar aqui que a gente tem muita coisa para falar. Né? Então, aí tem uma técnica que eu aprendi com um japonês, inclusive, e que é uma técnica americana, que poucos sabem, que é a técnica que chama charrete meeting. Essa técnica é uma técnica de conceber, e detalhe, pessoal, não é a única coisa. Por que não é a única coisa? Porque aí o cara tá ouvindo o podcast, ele fala, então tá, pesquisa de mercado é Salvador. Aí ele só faz a pesquisa. É que a pessoa tá ainda procurando um Salvador, a bala de prata, né? Bala de prata, o bilhete premiado. Coisa. E não é um efeito composto, como a gente já falou também em alguns podcasts aqui. Um algoritmo, uma engrenagem. Não há... Claro que uma pesquisa para quem não faz nada é melhor, claro. Mas assim, não é a única coisa. Aqui, quando a gente traz esse algoritmo, nós trabalhamos anos e anos, empreendimentos, errando e acertando para chegar aqui. Para chegar aqui. E identificando que não existe uma coisa que exatamente. funciona, né? São várias. O cara que inventou petit gâteau, ele fez vários bolinhos com vários recheios diferentes para chegar naquele bolinho gostoso. E que hoje já mudou vários. O cara que criou o brownie, o perfeito, o brigadeiro, o beijinho, para chegar naquele... Quantos, né? O cara que criou a lâmpada, né? Quantas vezes ele testou para chegar ali? Então, para de ser, sei lá... Querer um milagre, gente. Então, se pega isso, executa isso daqui, e aí sim você melhora o produto, né? Divide, chama um parceiro, não quer chamar o Edgar Ueda, Nexmob, tal, para fazer junto primeiro, chama alguém que tenha a mesma competência do que eu, né? Para fazer junto, aí fez junto. Por que a gente tem a licenciadora, Nath? Em um podcast a gente vai falar. Porque a licenciadora permite, antes era 5 anos, agora é 3, e esse ano é o último ano que eu trabalho vendendo a licença. Você sabe que eu tenho todos os projetos meus, tem começo, meio e fim. Sim. Não tem aquele projeto que eu faço a vida inteira. Isso é muito importante, porque você tem essa sensação de saber quando você chegou, né? Quando eu tenho que parar. Quando tem que parar, Quando eu tenho que parar, exatamente. Quando eu tenho que começar, quando eu tenho que parar e iniciar um ciclo diferente. Esse ano eu inicio o ciclo da gamificação e é meu último ano. Então eu inicio um ciclo... A gente vai ter um podcast só falando também, esse é muito importante vocês assistirem. Muito importante, porque a gamificação eu vou te mostrar na prática como você faz milhões e aprende a entrar nos grandes negócios. Você vai poder participar, inclusive. Vai poder participar, inclusive. E a licença, ela te permite fazer junto comigo, junto com o Edgar, junto com a equipe do Edgar, utilizando o nosso know-how, utilizando a nossa tecnologia, utilizando a nossa metodologia, ferramenta, utilizando um nome muito forte, que é a Nexmob, que é o Edgar Ueda. Então, em um dos podcasts, você vai poder vivenciar. Então, faz e depois você toca a sua vida, a sua carreira solo, né? Muitos fizeram isso, né? Muitos grupos montaram um grupo,
Depois o cara foi lá, o vocalista ou alguém quis tocar sua carreira solo, né? Então, o Charrete Meet te permite, de repente eu faço um podcast só disso, mas ele é uma metodologia que te permite errar menos, porque tem várias mentes, várias você traz cabeças. um profissional de cada área, do que área. você precisa nesse projeto Sim. para compor esse todo, é isso? Mas tem um pulo do gato, que é no mesmo momento. Porque às vezes tem uma estruturação que ela é similar, mas olha aqui. Antigamente, Nath, o que se fazia era determinante. Então, o incorporador, porra, era o cara tal, que ganhava muito dinheiro. Hoje é o como se faz e quem se faz. Olha que interessante. Às vezes você vai utilizar uma metodologia, mas o como é diferente. A receita feita de maneira diferente muda, né? E aí, quem está fazendo? O chefe de cozinha, o cozinheiro também muda o resultado daquela comida, concorda? Claro. Então, às vezes, a receita feita pelo João e a mesma receita feita pelo Pedro, o resultado é diferente. Por quê? Porque tem uma liderança, olhar, tem um detalhezinho aqui, o item, É a energia né? daquela pessoa que tá ali, né? Então, assim, cara, quando eu estou liderando essa dinâmica, eu sou muito pragmático, você me conhece, eu sou muito, assim, detalhista, item. Ah, o pessoal fala, tá bom, eu falo, não tá bom. Vamos voltar aqui para mais uma rodada. E a gente vai fazer rodadas para ficar cada vez melhor ali, né? Então, isso é importante. Então, o nosso Charrete Meet, ele acontece de maneira E aí tu bem... diz de pegar todos os profissionais no mesmo momento. Não, essa etapa eu vou fazer com um e depois eu vou mudando. Porque e é vai... diferente. Sim, porque É senão diferente. fica muito espaçado e não fica conectado ali, né? Não fica conectado. Muito gargalo E a no informação não chega do mesmo jeito. E às vezes entendi. eu passo uma informação para você passar para o João, que passa para o Pedro. Não chega a Um informação telefone sem completa. fio. Então tem um conjunto. Às vezes o profissional que está sentado ali não é o adequado. E eu sei tirar e substituir profissional. Várias vezes. Às vezes algum construtor, incorporador. Eu já tenho agência de publicidade. Eu falo, esquece, não funciona, porque não sabe fazer. Sabe fazer. E o barato sai caro. Vai sabotar o resultado ali. E eu não tô preocupado com o profissional. Eu tô preocupado com o resultado. É porque é a tua responsabilidade, Exatamente, né? a minha Teu responsabilidade. papel é Porque estar se der errado, preocupado. ele vai falar que eu não sou um cara bom, não entreguei o que deveria. Sim. Então, enfim, né? Então, ali a gente tem esse item aí. Depois do Charrete Meet, nós temos uma ferramenta que é o Smart SWOT. Então, veja bem, eu já peguei o diagnóstico, já peguei a pesquisa, já peguei o Charrete Meet e agora eu vou para o Smart SWOT, que é uma ferramenta desenvolvida e criada por nós, que eu analiso a concorrência e eu uso o Smart SWOT tanto para o lançamento como para a concepção. Então, veja bem, uma ferramenta eu vou usar em times diferentes. Por quê? Sim. Porque o time muda todo o contexto, muda todo o cenário, tá? Então, eu vou utilizar essa ferramenta. E aí tem um dos podcasts que a gente detalha mais essa ferramenta, que eu analiso todo o concorrente. Porque imagina só, como que você vai conceber um empreendimento se você não sabe o que os seus concorrentes estão fazendo? E a maioria da concepção que eu peguei de empreendimentos já concebidos, e principalmente quando eu fiz o turnaround, era o seguinte, o cara conversou com meia dúzia de corretor e o empreendedor, pela cabeça dele, junto o arquiteto, o engenheiro, nada contra os profissionais, eles precisam estar, mas assim, o que o engenheiro entende de vendas? O que o arquiteto entende de marketing? O que o empreendedor entende de dados, de big data? Nem sempre todas essas competências estão no mesmo profissional, né? Raramente. Não estão. Sim. E por mais que entendam, ele entende superficialmente. Na área dele, como ele não, vende mas a por área mais dele. que assim, eu já fiz BI. Aham. Eu estudei BI na FGV. Eu estudei BI quando existia o balancete scorecard, que dados era acumulado numa planilha de Excel. Então, sim, eu estudei com 22 anos. Aham. Então, assim, então, eu sou estudioso de dados. Eu estudo Sim. neurociência, mas eu sou estudioso de dados. Agora, eu não sou o maior especialista de dados. Então, quando eu preciso de dessa? dados, eu trago um especialista, que é um Claro. cara que vive, acorda, dorme, respira, faz isso há muito tempo. Essa é a vida dele. Então, é muito importante entender que, por mais que eu seja um conhecedor, eu não sou o melhor especialista ali.
né? E entender sobre isso me faz trazer as peças diferentes. Então, em uma das nossas montagens, dos nossos podcasts, eu falei da montagem do time dos stakeholders, né? Quem são os profissionais que vai compor a nossa jornada, né? Então, uma incorporação precisa de uma jornada. Validação e concepção precisa de uma outra jornada. Lançamento precisa de uma outra jornada. Então, são caminhos com trabalhoso, né? Caminhos diferentes, com processos diferentes, com pessoas diferentes. O que eu mais vejo? As mesmas meia dúzia diferentes caminhando do começo ao fim. Aí, claro que em algum momento vai dar um furo, porque em algum momento vai faltar competência, vai dar um né? furo. Eu tenho um cliente que, inclusive, é meu amigo, o pai é meu amigo, o filho é meu amigo. Eles empreendem há mais de 30 anos e já lançou mais de 30 empreendimentos. Ele falou, Edgar, eu fiz sozinho até aqui. Quando eu fazia VGV de 5 milhões, de 10 milhões, quando eu lançava 30 unidades, quando eu lançava 50 unidades. Agora eu vou dar um salto. É um empreendimento maior, numa cidade diferente, e eu preciso ter um cara competente. Agora é você. E daqui por diante, apoio, né? daqui por diante, eu só quero fazer coisa grande. E eu quero você em todos os negócios. Legal. Então, se, Edgar, eu tenho outros clientes. Tenho um cliente que a percepção até aqui eu acertei, agora eu errei. Isso significa que é um sinal. Se é um sinal, é assim. Todos assim, né? Já não sei tudo, já são momentos diferentes, precisam ferramentas diferentes, precisa ferramentas que eu não conheço. E agora eu entendi que você é a pessoa para tocar daqui para frente comigo. Então, ele não vai abandonar o negócio dele. Sim. Ele não vai sair do controle, mas ele vai ter mais um braço, com mais uma inteligência, com track record diferente. Vai acelerar, né, o processo dele, que se ele fosse fazer sozinho, quanto tempo será ele demoraria para acertar? Exatamente. Então, tudo isso vai mudando, né, o cenário dali para frente. E depois eu uso mais uma ferramenta, né? Veja bem, diagnóstico, pesquisa, charrete, MIT, Smart SWOT. Eu vou para a quinta ferramenta, que é meus 12 Ps. Que ali eu vou olhar no detalhe alguns itens, né? Então, já passei por processos anteriores de validação, né? De filtro, de qualificação, né? Já fiz o charrete MIT, já juntei. E na concepção Então, do veja produto. bem, é como se fosse uma caixa de ferramenta. Eu gosto de fazer essa analogia. Imagina se na sua casa, Nath, ou na casa de quem está ouvindo, você tem uma caixa de ferramenta. Aliás, tem um monte de casa que não tem caixa de ferramenta. Começa por aí. Aí quebrou uma porta e fala, tá, o que eu faço? Vai ter que chamar um especialista de fora, porque não tem dentro e vai custar mais caro. Tá tudo bem. Porque às vezes não é o especialista, apenas é a ferramenta, né? Então, vamos supor, tem muita gente que está dentro desse quadrante. Não existe caixa de ferramenta na sua casa, na sua empresa. Existem alguns poucos que têm uma caixa de ferramenta, mas que ela só tem um martelo. E aí a minha pergunta, com martelo você consegue resolver todos os seus problemas? Tá, se desparafusou um parafuso, com martelo se parafusa? Ele até entra de volta, mas Caga tudo lá dentro, né? É fedoso, né? Você vai espanar, depois... Não resolve. Tem como. E a detalhe, agora você falou uma coisa que me deu um insight, né? Tem muita gente que quer resolver um problema com a ferramenta errada. Tá improvisando, né? Vai ser um analgésico que parou ali, segurou, mas depois de um dia cai feio e você danificou. E danifica tanto dentro ali que você não tem mais como consertar. Não, você vai ter que trocar a porta. Vai ter que trocar a porta. E aí custou mais caro. Né? O que era parafuso, que era para ser barato, ficou mais caro. Tem muita gente que não contrata o profissional, vai ter que fazer. Então, aquele empreendedor que eu tive que fazer a concepção, o empreendimento dele, ele ia fazer um empreendimento com VGV maior, então teve que fazer com menor, deixou mais de 10 milhões na mesa e ainda perdeu 3 milhões e meio que ele perdeu, que já tinha saído, jorrado de maneira errada. Então, veja bem, recuperou, ganhou dinheiro, mas não ganhou tanto e perdeu dinheiro. Então, e tem gente que não recupera e tem gente que quebra, tá? Então, quando você concebe o empreendimento errado, quando você lança o empreendimento errado, sua exposição de caixa vai ter que tirar dinheiro do bolso. Você vai demorar para construir, seu ROI muda, seu TIR muda,
talvez não bata a taxa mínima de atratividade, você mancha o seu nome. Cara, o mercado sabe, aquela construtora não vendeu, aquela construtora vendeu pouco, e aquela construtora está com a obra atrasada, e aquela construtora concebeu o produto errado, pô, aquela construtora concebe produto ruim, será que vale a pena? Eu vou comprar de uma outra. Então, vai manchando a imagem e ele vai criando um efeito composto ruim. E aí, o que vai acontecendo? Lá na frente ele só vai prejudicando, cada vez mais vendendo a longo prazo, cada vez mais ganhando menos dinheiro, cada vez mais deixando o dinheiro na mesa, e aí tem gente que não se recupera. Tem gente que não se recupera. Não se recupera o produto e não se recupera o negócio. E tem gente que sai do mercado, né? A gente tem várias histórias que era gigante, construtoras gigantes, incorporadoras gigantes, que hoje não existe mais, né? E que dominava o mercado, dominava o Brasil. Era a maior do Brasil, hoje não existe mais. Então, toma cuidado, né? O grande de hoje pode ser pequeno amanhã, pode deixar de existir em tão pouco tempo. Então, em alguns, né? Então, quando a gente vai olhar para o produto, tá, a gente pode falar, né? O produto como é residencial, é comercial, é vertical, é horizontal, é primeira, é segunda moradia, você vai fazer um condotel, você vai fazer uma multipropriedade, você vai fazer um BTS. Então, entender o produto para aquela área muda o jogo, né? Então, o produto. E o produto no time certo, né? Porque, às vezes, o condotel é bom, mas não nesse momento. Foi bom há 10 anos atrás e pode voltar a ser bom daqui a 5 anos. Sim. Às vezes, a segunda, por exemplo, na pandemia, o Vacation Club ficou legal, o alto padrão segunda moradia ficou legal, a terceira moradia ficou legal, o alto padrão ficou legal, porque o cara falou, cara, eu não quero mais morar no imóvel compacto, eu quero ter um imóvel com uma área de lazer, porque eu não vou sair tão cedo daqui dentro de casa. Família, né? precisa de mais ambientes, mais espaço. Mais ambiente. Né? Eu quero ter um escritório dentro de casa. Aquela coisa... Quero morar mais nos interiores. Nos interiores. Eu quero ter mais paz de espírito, mais oxigênio, mais... Então, né? Tudo foi mudando, né? Então, é importante entender o time para o seu produto, né? Então, entender isso. Depois a gente tem as pessoas, que é um outro item que eu grifei, tá? As pessoas no Charrete Meet, as pessoas na sua venda, as pessoas no seu time de venda, as pessoas para ajudar a conceber produto. Porque às vezes você fala, não, tem gente que fala, eu contratei uma agência de publicidade. Eu tenho aqui um gestor de equipe. Quando eu peguei uma empresa, o filho dessa empresa, do dono da empresa, cuidava da parte de vendas. E um corretor apresentou. Ele falou pro cara, foi bem snob, falou, não, eu não preciso. Eu tenho aqui meu time estruturado, eu tenho house, nós estamos vendendo, a gente está com 700 milhões de produtos, tal. Aí o cara falou, mas cara, você conhece o Edgar Ueda? Você já ouviu falar dele? Escuta ele, tal. E acho que por ele ter insistido tanto, ele falou, eu vou escutar. E o cara foi muito arrogante comigo, assim, né? Não preciso de nada, já temos tudo, tal. Eu falei, cara, então... Foi desnecessário, né? Essa reunião. Eu sou desnecessário nessa reunião, né? Então, eu perdi meu tempo. Você fez eu gastar meu tempo. Não, eu só queria ouvir. Eu falei, cara, então também, né? Vai lá ouvir meu podcast. Na época nem tinha, né? Deveria ter falado isso. Mas vai lá. Vai ouvir minha palestra, né? Demais, se você só queria me ouvir, né? Dá um Google então, ali no meu nome, que vai ter Google, bastante né? coisa pra você me ouvir. Compra o meu livro, que aí você vai ler, vai ouvir, né? Enfim, vai ouvir um audiobook, né? Então, enfim. Mas... Aí passou 3 meses, quem me liga? Ele, né? O excelentíssimo. Pô, Edgar, né? Tô tirando aqui o meu coordenador, as vendas não tá indo tão bem. Eu falei, mas não tava tão bem. Pois é, me equivoquei, né? Tal, Pelo né? menos voltou atrás, tá? De parabéns, voltou atrás, né? Voltou atrás. Essa história é longa, de repente eu conto aqui num podcast. E aí eu passei o meu preço e falou, não, Edgar, mas aqui não cabe no meu budget. A maioria das pessoas, Nath, não sabe fazer conta. Eu posso garantir. Se ele me der o seu Excel, a sua planilha, eu posso mostrar com a planilha dele que ele me contratando,
eu me pago e ele ganha mais dinheiro me pagando. Eu posso provar para qualquer um, porque é dados, é número. Número não mente. Então, assim, na velocidade que ele estava vendendo, tirando o dinheiro que ele estava tirando do bolso, né? O ROI dele, o TIR dele, a exposição de caixa dele, mesmo ele me pagando, ele ganhou muito mais dinheiro comigo. Então, se é fato. Isso é mágica de investir no lugar certo, né? Teve uma empresa que, na tributação dele, eu economizei 4,5 milhões para ele. Naquele negócio, eu estava ganhando 2 milhões. Então, ou seja, ele me pagando, eu trabalhando, eu fazendo o serviço que era para ele fazer, ele ainda ganhou 2,5 milhões a mais comigo. Teve um outro cara que, na velocidade dele, ele ia levar... 2 anos e meio para vender. Eu vendi em 6 meses. Então, ou seja, eu levei exposição de caixa, ROI, TIR, tal. Ele me pagando, eu levei 1,8 milhão a mais para ele. Então, assim, tem muitas histórias que eu posso provar, tanto no passado, que eu provo que eu fiz, tanto no futuro que eu mostro para ele o que eu fiz, né? Então, assim, é importante entender isso, porque a maioria só faz o cálculo de VGV. Eu tenho 100 milhões de VGV, eu tenho 18, 20, 22, 30, 25% aqui de lucro, e eu vou ter que pagar mais X% do VGV pro cara. Tirando, né? Mas ele vai estar tirando. Não, você tem que somar. Porque assim, número, 1 milhão, ou 10 milhões, ou 100 milhões, em um ano e um mês, ele tem significado financeiro diferente. Até porque, né, a vida vai ficando mais cara, né? Tipo, a vida vai ficando mais cara, o preço vai ficar... Fora o risco do mercado, né? Tem muito cara que deixou para vender ou vendeu devagar, passou o time e não conseguiu mais vender. Tem muito cara assim. É muita variável mesmo, muita né? Variável. E, Edgar, dá para contratar na Nexmob só para validar um produto? Dá. Dá? Dá para contratar. Tem serviço... formato de consultoria daí? Consultoria. Formato de consultoria. Dá para fazer só um diagnóstico? Formato consultoria. Tá? Aí eu entro lá para fazer. Só nessa etapa. Exatamente. E que pergunta incrível, Nath. Porque assim, tem negócios que eu ganho mais dinheiro, ele deixa mais dinheiro comigo. Só que eu entro no risco. Tem negócios que ele quer aprender comigo e tocar. Ele vai entrar no negócio. Então, sim, você tem que entender o que você quer. Se você quer aprender a minha metodologia para tocar, me contrata de um jeito. Se você quer que eu trabalhe, porque tem cara que não importa o que ele quer pagar. Ele não quer trabalhar, ele já está mais com estilo de vida. Só quer que alguém resolva ele quer viajar para Dubai, ele quer estar na Grécia, ele quer estar em Maldivas, ele quer ficar com a família, ele não quer mais encheção de saco. Ele já trabalhou muito tempo, ele quer alguém que execute para ele. Ele paga um pouco mais caro, mas ele está tranquilo. E o dinheiro está caindo na conta dele. Vai ter mais lucro também. Essa conta que a gente fez, né? Ele vai pagar um pouco mais caro, mas vai retornar para ele também. Porque assim, tem gente que o que importa ainda é o dinheiro. É esse dinheiro presente, é dinheiro presente, é espécie, né? Tem gente que importa para ele é isso. Tem gente que importa para ele a qualidade de vida, é o tempo. Tem gente que importa para ele é a paz. Porque se ele até ganha dinheiro, mas é um caos, é um conflito, vende carro ali, consegue ali, aí demora, atrasa a obra, perde saúde. Ele chega tudo fodido, com gastrite, com refluxo, cheio de alergia. Cheio de alergia, com ansiedade, e não teve tempo com a família e sacrificou. Então, ele chegou, mas chegou no caos. Que preço, né? Aí o que ele quer? Ele quer paz. Aí ele me contrata. Então, se você quer fazer tudo sozinho, aprende comigo e vai. Se você quer fazer juntos e quer ter menos trabalho, eu executo parte do seu trabalho. Né? Ou se ele quer chegar lá com mesmo, paz, né, tem alguns que eu entro como sócio, tem alguns que eu entro no skin the game. Então, cara, chega e conversa comigo que a gente vai entender lá. Cara, só não ofende, cara não acha que, né? Tem cara que ofende assim, né? Ele quer pôr preço no meu produto, né? Cara, não faz isso. Eu não vou colocar preço no seu produto. Se você está vendendo um apartamento por 1 milhão, eu não vou falar que eu dou 100 nele. Concorda? Eu posso, dentro de um equilíbrio, falar assim, cara, pago em 3 vezes, aceita. Se você está dando 5% ou 10% de desconto, eu posso falar que eu quero 12%. Mas não vou pedir... negociar. Não vou pedir 90%, eu não vou te ofender.
Não vou tá falar, dentro, pra mim o tá trabalho dentro dos custa meus tanto. princípios, cara. Você tem o preço, tal. Então tem muito cara aqui, né? Não tão, Precificar né? o trabalho alheio. Então isso é importante. Estamos chegando na reta final, né? Posicionamento muda a regra do jogo, né? E tem alguns outros itens aqui, né? Que eu não coloquei dentro desses 12 ou 13 P's, a depender do produto, né? Que a gente precisa trabalhar e ter ponto de atenção, né? Então, Nath, pegando tudo esse algoritmo, né, na concepção do produto, ele ultrapassa mais de 400 itens que eu preciso olhar. São 400 itens que eu preciso olhar, né? Não é meia dúzia de ações, né? Isso determina o sucesso. Ele é um pré-sucesso, né? Para que lá na frente ele chegue com mais paz, com mais lucratividade e menos tempo, né? Eu falo menos dor, mais lucro, né? Mais paz, né? E tudo isso vai fluir de maneira mais assertiva. Mais fluidez, né? Mais fluidez, né? Nossa, Então, esse é o podcast de validação e concepção. Claro que, né, o Charrete Meet daria um podcast, o Smart só de SWOT posicionamento, daria por exemplo, um podcast daria. só de posicionamento, só de produto, só de localização, né? Só de checklist de captação diária, tudo isso daria. Meu checklist tem 53 perguntas, né? É importante as pessoas entenderem que, como a gente falou antes, né? Nada é, assim, só uma coisa. Não vai ter um milagre. Então, não é um podcast de 1 hora que a pessoa vai aprender a conceber o empreendimento. Ou vou conceber um empreendimento. Agora, o pulo do gato eu Você peguei, tá tendo um overview, tá entendendo, com certeza virou chaves aí também, pegou algumas coisinhas aí que ainda não sabia e tem que aprofundar, né? Não adianta. Exatamente. Tem uma coisa que nós não fizemos no podcast anterior. Coloque os seus aprendizados. Mas coloque, contribua, pessoal. Tem acho que a Nath falou em um dos podcasts, que eu aprendi com o BNI, que chama Giver's Game. Doadores sempre ganham mais. E olhe o seu comportamento e repare seu comportamento. E ali no Legendários eu passei a observar muito isso. Tem gente que só sabe receber. Tem gente que é muito egoísta. Tem gente, na hora de dividir comida, ele ficou a gente deu um sinal, né? Pessoal, vamos dar uma colherada, dá um golinho do miojo, da sopinha e passa para frente. Aí tinha gente que dava 4, 5. Sabe por quê? Ele estava preocupado no seu umbigo. Que comportamento que ele está mostrando? De escassez, né? De escassez. Tá emanando escassez. Escassez pura. De cara que é pouco doador. Não, a gente vê... Que ele tá cagando e andando com o próximo. Para as coisas do Rio Grande do Sul também. Uma galera que foi lá e comprou coisa nova, doou a melhor roupa que tinha no guarda-roupa e o cara que doou que já tava lá rasgado, meio rasgado. Sendo que, cara, tem gente que eles não iam ter suja, como lavar e costurar roupa lá, suja. criatura. Cara, o que você tá mostrando para você? Que você é um escroto, que você se preocupa, que isso escassez, volta, né? Vai voltar em forma de escassez. Esse que é o olha pior, que interessante. Né? Você sabia que o karma, né? Todos nós temos karma e dharma, né? O que você planta volta como coisa positiva. E a gente citou que é o boleto que você vai ter que pagar, que é o karma. E você tem depois o dharma, que é o que você plantou de semente positiva. O bem que você fez, você vai voltar o bens para você. E volta, assim, com abundância. Com abundância. E graças a Deus, nós somos pessoas iluminadas e que sempre na minha vida as coisas vêm acontecendo de uma maneira incrível, porque desde muito cedo eu aprendi a plantar. E olha que interessante, né? No budismo, né? Eu morei 9 anos e meio no Japão, então aprendi a conviver com muitas pessoas que seguiam essa filosofia, né? Ele fala que o karma também tem que tomar muito cuidado, o dharma tem que tomar muito cuidado. Porque às vezes você faz uma coisa do bem, mas com uma intenção mais para você do que do outro, né? Isso não é servir. Então isso não é. E aí o que vai acontecer? O que aparentemente era para ser um dharma, ele vira um karma. Por quê? Porque você vai atrair pessoas que aproximam de você, mais para ter para ela. E olha, eu aprendi tarde. Não, posso falar? Tarde. Eu achava que eu estava plantando a sementinha do bem e que eu estava pensando na colheita. Olha só. Então tem que tomar cuidado com algumas coisas, né? Faça. Tem que estar desperto do coração, Sem espera, né, Edgar? não espere. Não adianta. O cara, eu por muito tempo esperava um obrigado.
eu por muito tempo eu esperava uma gratidão daquilo que eu estava fazendo. Cara, então eu estava pensando mais no reconhecimento, mais na devolutiva do que no ato de servir, no ato de fazer. Então, cara, isso é evolução espiritual. Esse é o verdadeiro tu ter Deus no coração e não só falar de Deus, né? Exatamente. Que são coisas bem porque diferentes. tem muita gente que... A gente sabe. Muita gente que só fala, né? Então é isso, pessoal. Gostaram Final. desse podcast? A gente quer, então, os aprendizados aqui embaixo. Aprendizados. Uma chavinha que Cite. você virou, uma coisinha que fez sentido, coloca aqui, tá? E Uma palavra, uma frase, uma frase, um exatamente. insight. E Exatamente. comente, porque você está treinando o ato de devolver, de ser recíproco, porque é uma reciprocidade, É isso você aí. ganhou algo, você aprendeu algo aqui. Você tá devolvendo. E também de você perceber os aprendizados, porque muitas vezes a gente fica estudando, vai vendo, vai consumindo coisas e não para pra pensar, tá, mas o que que eu vou levar pra minha vida disso, né? O que que eu realmente aprendi que eu vou colocar em prática? Então é pra você treinar também a sua percepção dos seus aprendizados. E, pessoal, também desapegue daquela coisa, pô, Edgar, mas eu não sou um santo, eu não sou uma Madre Teresa de Calcutá, eu não sou um Gandhi, eu não sou um Mandela. Até o Mandela errou bastante. Ninguém é, né? Então, A assim, gente é humano. o Luther King. Então, mas o que que acontece? Tem gente que escreveu 1% por dia, ou 1% por semana. Então, no final do ano, você vai melhorar 52%. 1% ao mês, no final do ano, você vai melhorar 12%. Em 5 anos, você melhorou 60% da sua vida. Então, assim, não importa o ritmo da sua melhoria. O que importa é que hoje você precisa ser melhor do que ontem, amanhã ser melhor do que hoje. Ou não importa se vai ser dia a dia, semana a semana, mês a mês, ou ano a ano. No seu ritmo, né? No seu ritmo, na sua intensidade. O que importa é o seguinte, vai evoluindo. O que é ruim é ficar no mesmo lugar do mesmo jeito, né? Vai evoluindo, porque as pessoas vão perceber que você está se tornando um ser humano melhor, você vai perceber que você está se tornando um ser humano melhor, e é você consigo mesmo. Quer ver quem está te ferrando todos os dias? Acorde e olhe pro espelho. Simplesmente isso. É isso, gente. Um beijo, até o próximo episódio. Beijo no seu coração. Quer entrar em contato comigo, Edgar Ueda Oficial ou Neximob, em todas as redes sociais, Facebook, LinkedIn, Instagram, YouTube. Entra no site neximob.com.br, dê um jeito de se conectar conosco para fazer negócio e a gente aumentar nosso hub de parceria e negócios. É isso, Nath? É isso aí, gente. Até a próxima. Tchau, Até o tchau. próximo. Tchau, tchau.